Bom dia a todos e todas. Obrigado. Hoje é dia 5 de maio. Hoje nós vamos continuar aqui. Eu queria trabalhar com vocês o conceito de equipamentos de proteção individual, EPIs. Na realidade, existem dois caras que eu acho que é interessante vocês terem em mente. EPI hoje está na moda, né? O que se fala de EPI, né? Em função da pandemia. Mas são dois caras que eu acho que seria interessante a gente já ter, né? Um é o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que nós vamos estar falando agora, e o outro é o EPC, que na realidade nós não vamos conversar muito sobre ele, porque é muito mais específico, é muito mais customizado, é muito mais difícil, né, da gente travar. Mas a ideia, o conceitual dos dois, os dois são equipamentos de proteção. A diferença é que o individual ele protege a pessoa, o indivíduo, e o coletivo ele protege a coletividade, né? Então assim, quando se pensar, é muito melhor uma solução de EPC do que de EPI, sem dúvida nenhuma, né? Então se eu tiver a condição de colocar um EPC e o EPC proteger, é muito melhor do que a gente colocar EPI, né? Então, assim, entre os dois, a prioridade é o EPC. O problema é que o EPC é muito mais técnico, né? Muito mais, envolve muito mais conhecimento do que o EPI, no sentido da aplicação, né? Às vezes o EPI tem muito mais tecnologia, inclusive, mas tudo bem. Então, nessa aula eu quero travar realmente o que diz NR6 sobre EPIs, né? Só para não ficar muito no vazio, né? Quando eu falo em EPC, equipamento de proteção coletiva, nós podemos pensar num extintor de incêndio, ele é um EPC, equipamento de proteção coletiva. Nós podemos pensar também num exaustor. O exaustor, dependendo da situação que ele está sendo aplicado, ser considerado um equipamento de proteção coletiva, né? Então existem aplicações assim, digamos, específicas que pode caracterizar um EPC, né? Então, o EPC não é tanto o equipamento, mas é principalmente a função do equipamento. Se ela tiver uma função de proteção coletiva, ele passa a ser um EPC. E não existe nenhum tipo de regulamentação sobre o EPC. O que tem se eu coloco um EPC, tem que ter um profissional habilitado, tem que ter um engenheiro que assine por isso, né? Normalmente um engenheiro de segurança do trabalho. Então o engenheiro ele vai ter que atestar que aquele equipamento, aquela solução, ela é válida e se constitui-se um EPC. Caso contrário, não necessariamente, né? Bom, então voltando aqui, o que nós podemos ter, né? Eu vou fazer uma leitura do texto comentando, né? Para fins de aplicação da NR, né, NR6, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Então tá aí. A gente define um EPI como sendo um equipamento que protege o indivíduo. Né? Mas a definição de EPI não é só isso. Existem mais coisas que caracterizam o EPI. Mas começa aí, né? Então, por exemplo, hoje muito na moda máscaras, né, protetores respiratórios. Eles eu vou até pegar aqui vamos voltar aqui a minha fotinha. Na realidade quero, deixa eu ver se ele vem aqui. Vem. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui uma máscara, né? Eu tenho aqui uma máscara e ela é um EPI. Se a gente pegar a definição que traz esse item 6.1, dispositivo ou produto de uso individual, a máscara é individual, utilizado pelo trabalhador, pode ser,
destinada à proteção de risco suscetível de ameaçar a segurança e saúde do trabalho. Então, pela definição, né, pela uma definição primária, eu diria que isso aqui é um EPI. Mas não necessariamente, ele não é um EPI, porque nós vamos ver que tem outros atributos que ele não vai atender, tá, gente? Mas, então assim, nem tudo é EPI, nem tudo. Ele tem função de proteção, sem dúvida nenhuma, mas não necessariamente ele está no patamar dos EPIs. Entende-se como o equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalho. Então, eu separei isso daí porque eu acho que conceitualmente é muito interessante, né? Se a gente colocar aqui, ó, capacete, com protetor auditivo integrado, né? Isso eu acho legal porque já deu para ver, né? Então a norma ela prevê essas soluções de você ter vários dispositivos, vários EPIs integrados, né? Por exemplo, nós temos aqui um capacete, deixa eu ver se está saindo na tela, tá, beleza. Então temos aqui um capacete com um protetor facial e um protetor auditivo, né, do tipo concha. E isso é importante, porque imagina, se eu uso um capacete, será que eu vou conseguir colocar um protetor auditivo convencional? E será que tendo o protetor auditivo ou tendo o capacete, eu vou conseguir usar um protetor facial? Então isso é muito legal a gente pensar nesses EPIs que são de forma sinergética, né, ou associados, porque para me dar condição de proteção. Caso contrário, um desprotege o outro, né? Principalmente se a gente pensar em filtro respirador, né? Aí a situação piora mais ainda, né? Então eu acho que isso aí é muito pertinente, essa avaliação crítica, né? Então eu coloquei mais para vocês terem uma noção que isso é previsto em norma. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do certificado de aprovação CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança, né? Bom, hoje o Inmetro ele expede alguns CAs, tal, mas enfim, não importa muito quem expede o CA. O que importa é o seguinte: todo EPI tem que ter CA. Então, voltando à minha máscara, que eu pus aqui, ela não tem CA, gente. Então ela não é um EPI válido, porque não tem CA. Entendeu? Não tem um número escrito CA, não tem, né? Então ele não é. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas por incrível que pareça, eu tenho um protetor auditivo que está numa condição lastimável aqui, mas tá. Mas e daí, né? E esse protetor aditivo, eu não sei se ele tem CA também, né? Mas ele teria que ter. É que alguns é tão pequeno que o CA vem marcado em outro lugar. Esse aqui também não tem. Mas assim, existe casos que é permitido. Mas assim, esse protetor aditivo aqui, né, ele não tem CA aqui nele, né? Mas fatalmente na caixinha dele teria, né? Então esse aqui é um protetor de inserção de silicone. Eu tenho esse daqui que você fricciona para ele ficar fininho, enfia na orelha, no canal auditivo, e depois ele infla. Ele é muito bom. Também tem que ter CA, porque senão não é uma proteção auditiva, né? Ele não vai ser um protetor auditivo, né? Enfim, eu tinha mais alguns EPIs aqui, não sei onde foi parar. Então esse é um critério que não está sendo abordado nessa proteção respiratória. A questão do CA, né? Olha aqui, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados
gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Né? Então aqui tem duas informações importantes. A primeira informação importante é que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado aos riscos. Essa primeira é o primeiro item que a gente tira aqui desse informação desse item 6.3. Né? Então toda empresa é obrigada, não pode cobrar do funcionário, EPI gratuitamente tem que ser fornecido e ponto. E outra coisa que nós tiramos aqui também é o seguinte: EPI não é a primeira alternativa, né? Então assim, primeiro é o seguinte: foi feita alguma medida de ordem geral, né? Uma mudança no trabalho, uma mudança de rotina, foi feita alguma coisa nisso daí? Foi tentado implementar proteção coletiva, né? Tá em fase, não tá? Como que tá, né? Tá sendo feita a proteção coletiva, mas enquanto não tem a proteção coletiva, EPI, entendeu? E para atender as situações de emergência, é uma emergência, então vamos colocar EPI, mas daqui a pouco não tem mais emergência, acaba EPI. Isso é o que está na lei. É lógico, gente, que na grande maioria das organizações, EPI é a primeira opção, né? Muito embora está bem claro aqui, né? Então você já sabe que não se cobra EPI. EPI é o patrão que tem que pagar, é ele que tem que fornecer, ele tem que especificar. E a solução de EPI não é a primeira, não deveria ser a primeira, né? Enfim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É mais ou menos isso. Né? Então, o empregador deve fornecer aos trabalhadores EPI adequado, né? Lógico, os EPIs que ele vai fornecer tem que ser adequado à necessidade, né? Uma vez que está constatada a necessidade, tem que ser adequado, né? Não vou fornecer, não pode, de novo, gente, não pode, o empregador não pode dar uma máscara dessa aqui, né? Que eu paguei, comprei no Carrefour, paguei R$36, eu acho, mas veio 10, né? Então R$3,60, parece um TNT, né? Aliás, vou atender às suas aspirações, né? Então, primeira aula usando máscara, né? Para não pegar vírus do computador, não assim? Então, assim, o empregador não pode dar qualquer IPI, né? Então tem que ser IPI adequado, né? Compete ao SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e também a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e trabalhadores e usuários recomendaram ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinadas atividades. Então, olha só, normalmente quem especifica os EPIs são o SESMIT, mas na realidade a norma prevê que não é só o SESMIT, a norma prevê que é inclusive a CIPA e os trabalhadores, tem que ser ouvido, entendeu? Por quê? Porque os EPIs tem que ser o menos desconfortável possível, gente, né? Então, assim, não adianta eu, como engenheiro de segurança, falar que você tem que usar um EPI se aquele EPI te faz mal, né? Não tem nem como. Mas, assim, é o que está lá, é o que está na norma. Nas empresas desobrigadas a constituir o SESMIT, empresas menores, né? Cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco mediante a orientação do profissional tecnicamente habilitado, ouvindo a CIPA e, se não tiver, o designado pelos trabalhos, pelos trabalhadores, os designados para atividades de CIPA, e os trabalhadores usuários, ou seja, o usuário sempre tem que ser ouvido na implantação de um EPI. Né? Sobre as responsabilidades do empregador, ele tem algumas responsabilidades, né? Adquirir o EPI adequado a cada risco de atividade, exigir o uso, o empregador tem que exigir o uso, gente. Não é ser conivente. Então eu pedi, mas ele não usou. Não. Ele tem que cobrar, ele tem que punir. Está na lei. Exigir o uso. Usar o que a legislação tem a favor dele. Ele tem que exigir.
Fornecer aos trabalhadores, ao trabalhador somente o EPI que foi aprovado pelo sistema o sistema de segurança do trabalho nacional, né? Ou seja, só EPIs que são legais, né? Eu não posso fazer uma compra lá de só garantia, né? Eu não posso, eu tenho que comprar uma coisa que é legalizada, com CA, tudo certinho. Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação. Tem que treinar, não é assim, tô usa. Não, tem que treinar, tem que orientar, tem que explicar como que lava, como que guarda, como que conserta, enfim, tem que dar esse suporte. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Você já pegou 3 EPI, não vou te dar mais nenhum essa semana. Não, gente, não pode. Vai ter que dar o quarto, o quinto, o sexto, o 10º, o 20º, tem que dar. Mas aí como que faz? Se a empresa está descontente com o funcionário e acha que ele é relapso, ela tem que tomar uma postura, uma punição, dar uma punição administrativa, né? Mas não deixar sem EPI, isso não pode. Isso é inconcebível, né? E inadmissível. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Já foi. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Aquela higienização mais técnica, que demanda custo, demanda recurso, e a manutenção periódica, então aquela manutenção que também não é do dia a dia, que o próprio operador pode fazer, isso é o empregador que tem que fazer. Normalmente na figura do SESM, do técnico de segurança do trabalho, né? Os colegas lá que fazem curso lá comigo, inclusive, de técnico de segurança do trabalho, são eles que vão ter que se ocupar dessas atividades pelo empregador, né? Porque não é o dono da empresa que vai ficar arrumando EPI, né? Comunicar à Secretaria de Trabalho, né, qualquer irregularidade observada, registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas, sistemas eletrônicos. Tem que registrar que está entregando, não é só entregar, é registrar. Documentar isso que entregou, entendeu? Dos dois lados, né? Documentar que entregou e documentar que o cara está usando, né? Assim, no sentido de que, não no sentido de ficar anotando no dia a dia, não é isso. Mas imagina uma situação que eu tenho um funcionário que nunca pega que pega EPI, né? Pegou EPI, aí eu anoto, toda vez que ele pegar, né, eu anoto. Mas tem aquele que nunca pega, eu tenho que saber também que ele nunca pega e falar: fulano, já faz 5 anos que você não troca a sua bota de segurança, e deixa eu ver como que ela tá. Provavelmente nem existe mais, né? Sobre a responsabilidade do trabalhador, né, cabe ao trabalhador, ao empregado, usar o EPI somente para a finalidade que ele se destina, né? Nada de pegar óculos de produção da empresa para sair para andar de moto, né? Não pode. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, o funcionário tem que guardar o EPI e tem que conservar. Ele tem que cuidar do EPI. Isso. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio ao uso e cumprir as determinações do empregador conforme sobre o uso adequado, né? Ou seja, o funcionário ele tem que cuidar e usar. Não cabe a ele ficar questionando. É lógico que ele tem o direito de opinar pelo uso. Aqui tem um capítulo aqui que fala sobre o fabricante nacional e importador, o que ele precisa, e eu separei só alguns itens que eu acho que é legal vocês conhecerem, né? Como por exemplo, cabe a eles comercializar ou colocar à venda somente EPI que tem CA, certificado de aprovação. Se ele colocar um EPI que não tem CA, isso é crime, né? A gente tem que tomar cuidado quando compra. Você vai lá e compra um só, tal, pôs em casa, não é problema, mas na empresa, né? Imagina vocês, futuramente vocês vão ter empresas, vão ter funcionário, e aí como fica? Tu compra EPI para funcionário, você gastou 5 mil reais em EPI, o EPI não tem CA, é tudo lixo. É duro, né? Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências do seu uso. Tem que ter informações sobre EPI. Tem EPIs complexos, né, gente? Nem todos os EPIs é simplesinho, né? Fazer constar o EPI do EPI o número do lote de fabricação.
Aí é questão de controle de lote, né? Então no EPI tem que ter esse lote. Fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus EPIs, indicando, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. Isso é muito legal, né? O fabricante vai falar assim, olha, como que você tem que lavar, como que você tem que... quando você tem que substituir, né? Eu acho que é muito importante ele definir isso daí, né? E, quando for o caso, promover adaptações de EPI que tem certificado de aprovação para pessoas com deficiência, né? Então, pessoa que tem deficiência visual, míope, por exemplo, é uma deficiência leve, né? Mas daí precisa de óculos de proteção. O óculos tem integral, né? Enfim. Sobre o certificado de aprovação, eu separei aqui que ele tem validade de 5 anos, né? Uma vez que a empresa consegue o certificado, ela vale por 5 anos. Quando ele é laudado, quando ele é submetido a ensaios, né? E ele pode ter um prazo assim, estipulado pelo Sistema Nacional de Metrologia, né? Então pode ter outros prazos, isso é diferente dos 5 anos, mas é só para saber que existe prazo, o CA ele expira. O EPI também tem prazo, tá, gente? Existem 2 prazos. Então eu tenho um prazo que é o prazo de validade do EPI, ele como componente físico, né, como deterioração do componente, eventualmente eu posso ter esse prazo, e eu tenho um prazo do certificado de aprovação, que é um prazo burocrático. Então quando o governo dá um certificado de aprovação para um EPI, ele não é eterno. Pelo contrário, ele tem um prazo de validade. O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, quando necessário, mediante justificativa, poder estabelecer prazos diversos. Pode existir outros prazos, né, a critério da Secretaria do Trabalho. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis. Indelével é que não apaga, não sai. O nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. Ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. Então essas informações tem que estar no EPI. Mas assim, eu já mostrei um EPI para vocês, 2 EPIs, 2 protetor auditivo que nem tinha, né? Se você pegar da 3M vai ter impresso. Vai estar em alto relevo. Nessa parte aqui, no caso da 3M, não é o caso desse aqui, mas no caso da 3M, aqui, no caso da 3M ele vai estar nessa partezinha aqui, ó. Vai estar escrito aqui, ó, né? Eu olhei aqui e não vi, não. Passei o dedo, não achei nada. Mas também não importa, né? É só para saber que isso existe. Eu devo ter outro protetor em algum lugar aí. A gente tem aí, enfim, eu tenho alguns EPIs aí que estão espalhados aí. Não sei onde foi parar. Mas enfim, tá uma bagunça. Não é possibilidade de cumprir, né, o que se dispõe aí. Não tem como gravar no corpo, né? Então o Secretário do Trabalho, através de órgãos ligados a ele, pode definir outras formas de gravação, né? Então, por exemplo, na caixinha, pode estar gravado na caixinha, né? Então é o caso, tá? Então não é porque não tem que também está errado, não é isso. E aí vem os anexos, né? O anexo eu vou passar rápido, né? Então eu queria jogar isso aqui para cá e trazer algumas opções aí, tá? Então, sobre EPIs, né? Então, gente, a norma a NR6 ela define alguns EPIs, né? Então, EPI para cabeça, capacetes, né? Então a gente coloca aqui, vamos colocar aqui, vocês estão vendo o capacete, mas eu vou colocar aqui, ó, capacete com CA. Eu vou deixar assim, né? O objetivo é só a gente ver alguns capacetes. Então aqui tem várias opções de capacete com aba frontal, aba envolvente,
sem aba, capacete para trabalhar em altura, quer ver? Isso aqui é capacete da Montana, o capacete para trabalhar em altura é diferente, né? Ele tem um sistema de jugular aqui que prende diferente. Então tem um monte de tipo de capacete, cores distintas, né? Tinha de bombeiro também, né? Se a gente pegar aqui de capacete de bombeiro, aqui ó, bombeiro com CA, e vai ter um monte, né? Então aqui são capacetes de bombeiro com CA também, se procurar vai ter, né? Temos aqui os óculos de proteção. Óculos de proteção tem um monte também, né? Óculos de proteção. Tem um monte, tá, gente? Então tem aí. Eu nem sei falar. Tem ampla visão, enfim, tem um monte. Com lente escura, lente amarela que melhora a visão, né? Principalmente à noite. Tem óculos de proteção que é para trabalhar com solda, oxiacetilênica, enfim, óculos de proteção tem um monte de tipo aqui, né? Óculos que é para colocar sobre óculos de lentes corretivas, enfim, tem óculos, tem uma infinidade aí, não é só pela beleza, mas é principalmente pela praticidade, né? Pela aplicabilidade, né? Protetor facial é legal porque protetor facial. Eu mesmo fiz vários protetores faciais, eu imprimi na impressora 3D, né? Que a ideia é mandar para o hospital e tal, mas né? Só que não tem CA, né? Então é complicado, né? Então você tem aqui alguns protetores faciais, né? Que eu nem sei se tem CA, né? Acho que alguns aqui nem tem, porque tá uma onda de fazer para Covid. Vamos pôr com CA, né? Com CA, com certificado de aprovação, né? Então aqui possivelmente são só aqueles que são autorizados, oficializados, né? Máscara de solda tem várias, né? Eu particularmente gosto muito de máscara de solda. Eu vou colocar aqui, mas eu gosto muito da eletrônica. Essa aqui, por sinal. Muito legal, gente. Eu não sei se vocês já soldaram. Isso aqui é uma beleza. Você coloca, você enxerga tudo. Bateu o eletrodo, ele escurece. E você consegue enxergar o arco voltaico e tal. É uma maravilha. Eu tenho uma. Por incrível que pareça, de vez em quando eu tenho que soldar alguma coisa aqui em casa, eu uso a minha. Tem uma desse tipo aqui. Não é essa marca, não, mas... enfim, eu tenho. Protetor auditivo, gente, tem um monte. Aqui, ó. Protetor auditivo. Não, mas antes de falar do protetor auditivo, deixa eu falar da máscara de solda, né? Máscara de solda. Porque assim, aí dá a impressão que só tem eletrônica, né? E aí eu tô cometendo uma gafe. Não tem. Tem essa daqui, ó. Essa daqui é uma máscara convencional, ela vai encaixada na cabeça e tem uma lente aqui, você troca a lente. Tem essa aqui que você segura, ele tem aqui um punho que você segura ele. É ruim, tá? Mas assim, mas tem soldador que prefere essas daqui, não gosta da automática. Agora sim, protetor auditivo. Protetor auditivo tem também um monte de modelo aí, né? Ó, esse de inserção, de silicone, tem esse como fala? Tipo concha, um abafador tipo concha. Tem gente que gosta, eu não gosto, que eu acho muito quente. Mas ele é melhor para abafar ruído. Tem esse daqui, ó, de espuma que mostrei para vocês vão esfregando, ele vai diminuindo, né? Então, basicamente esses modelos aí, né? Vai ter outras variações, mas basicamente são esses três modelos, né? Depois tem os filtros respiradores, né? Então filtros respirador, né? Ok, filtro respirador tem esses daqui, ó, tá vendo? São essas peças faciais aqui com filtro químico para vapores orgânicos, né? Então isso aqui são filtros assim de nível de sofisticação maior, né? São filtros químicos onde ele usa uns elementos filtrantes apropriado, né? Então a gente tem que saber exatamente o que é que vai ter que proteger.
Mas é sempre bom lembrar o negócio, viu? Eu só uso filtro quando eu tenho ar. Porque se não tem ar, não adianta filtro, né, gente? Eu não vou usar um filtro purificador debaixo d'água, né? Pelo menos por enquanto não, né? Mas tem os filtros respiradores PFF, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui que tá muito na moda aí, né? Esse aqui com válvula de alívio. Muito legal essa válvula aqui, né? Quando você inspira, ela tá fechada, essa laranjinha, essa azulzinha, essa aqui. Quando você inspira, ela tá fechada. Quando você expira, ela abre para facilitar para você tirar. Mas tem modelos que não tem essas válvulas, né? Enfim, tem vários modelos, né? Mas tem também o ar mandado, né? Filtro não, né? É máscara com ar mandado. Então esse também é outro modelo bem legal. A gente liga numa estação de ar comprimido, purifica o ar e manda para a máscara, né? No profissional aqui, tá vendo? Tá chegando e ele tá respirando um ar que tá vindo para ele, né? Isso é muito legal. Também em algumas situações, quando eu não tenho oxigênio, eu não vou colocar um filtro respirador, purificador, tem que mandar ar, né? Ou então a máscara autônoma, né? Máscara autônoma, né? Aí é que nem de mergulhador, tá vendo? E, gente do céu, uma vez eu usei isso aqui, vou te contar. É uma aflição a hora que você coloca, porque dá a impressão que não vai sair ar, que você vai ficar sem ar. Né? Porque, imagina, te coloca um negócio desse, ele não sai assim. O ar só vem a hora que você cria vácuo nessa câmera. Enquanto não criar vácuo, não vem o ar. Mas é um drama esse negócio aqui, né? Eu não morro de paixão desses modelos não, tá? Existe também o de emergência, né? Máscara. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Respirador de fuga. Respirador de fuga. Isso são equipamentos de proteção, né? Nem sei se vai ter aqui o de fuga. Esse aqui eu nem conheço. Tampa o nariz, enfia no nariz, coisa. Nossa, que horrível. Não conheço. Esse é de fuga, né? Mas esse não é esse que eu tinha imaginado, não. Eu tinha imaginado um que tem um cilindrinho bem pequenininho. E ele é bem pequenininho e vai na cintura. Pra falar a verdade, quem usa o respirador, a máscara autônoma, ele tem que ter o de fuga, porque vai que acaba o ar, entendeu? Aliás, o ar mandado, principalmente. O ar mandado. Quem usa o autônomo, ele tem lá um alarme, né, que está acabando. E aí a hora que começa a tocar, ele tem que largar e ir embora. E aquele ar mandado, ele tem que ter um cilindro de fuga. Porque vai que cabe energia. A energia, desliga o compressor de ar, ele está morto? Não, né? Então tem que ter um cilindro de fuga, tá? É esse aqui, ó. Esse é de fuga. Tá vendo na lateral dele aqui, na lateral direita dele tem um cilindro pequenininho. Esse aqui é um cilindro de fuga. Ele tem pouco ar aqui, é para sair mesmo. A hora que ele começar a usar é para ir embora, não é para ficar lá não, né? Aí tem vestimentas, né? Deixa eu ver, vestimentas com CA, né? Então tem esses macacões aqui em Tyvek, eu nem sei o que é esse aqui, vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui é produto químico, não sei que material que é, mas enfim. Então tem esses macacões que tem CA, né, e são impermeabilizantes. Essas roupas para eletricista, né, que não propaga chama. Tem roupas também que é para questões de câmara fria, para caso de frio intenso, né? Então nós vamos ter essas macacão, essa capa aqui, esse avental que é para soldador, tá aqui também, né? Você tem uma opção aí, tem luva, tem perneira, enfim, tem opções aí para cada caso. Nós vamos ter algumas opções aí interessantes, né?
Luva de segurança, vamos ver, luva de CA, com CA, né? Luva com CA. Gente, é muita opção, né? Então tem aqui uma luva de malha, que ela tem essas borrachas aqui antiderrapantes. Tem luvas que é para produtos químicos, tem luva que é para açougueiro, aquela de malha metálica, tem de eletricista que é para isolamento, vaqueta, eletricista que é para deixa eu ver se tem aqui, que é para isolamento elétrico de nível de tensão, né? Luva CA, classe tensão, que classe de tensão, sei lá, acho que já vai ser suficiente, ou alta tensão, não sei. Enfim, nós vamos ter aqui, ó, são luvas. Essa aqui é uma luva de baixa tensão, até 500 volts, né? Isso aqui é até 20k volts, 20 mil volts, né? Então a gente vai ter as opções. Vamos pegar uma luva aqui de açougueiro. Açougueiro, acho que é assim, açougueiro, não sei se é como. Aí. Essa aqui é malha de aço, tá vendo? É uma luva de aço, né? Para ele não cortar o dedo, né? Então, e luvas tem um monte, né, gente? Creme protetor, vamos ver o creme protetor com CA? Existe creme protetor com CA, tá? Vamos ver o que nós temos aqui, ó. CA, creme protetor de segurança, Luvex. Isso aqui é muito legal, eu gosto muito desse creme protetor. Ele muito embora dentro da área de segurança do trabalho eu não curto isso daí, porque é difícil saber se o funcionário está usando ou não está usando, mas esse creme protetor é legal, ele forma uma camada, você passa é um creme que você passa na mão, ele seca e forma uma camada, como se fosse uma luva, você pode mexer e depois você vai lá lavar a mão, fica limpinha. Então assim, sabe para que é bom isso? Porque você vai fazer um trabalho que vai sujar demais a mão de graxa, então você passa esse creme aí, deixa secar, e depois na hora de limpar a mão, beleza, sabe, facilita. Eu gosto disso aí. Eu não sei se tem protetor solar com CA, vamos ver. Não sei se ele tem aqui. Não sei se ele tem aqui, eu acho que vai ter que ser aqui. Ó. Esse site é legal, é um site de consulta CA. Você entra com o CA, ele te dá protetor solar com CA. Vamos ver. Não garanto. Eu acho que não tem. Não tem. Só tem o Luvex, não tem o protetor solar. Eles conseguiram tirar. Era pra ter, eu tinha, não sei, tiraram. Manga, também tem manga. Braçadeira. Calçado, sapato de segurança, calçado de segurança, calçado. Vamos ver aqui, calçado com CA. Tem também muita opção, gente, de calçado com CA. Eu curto muito os tênis, né? Tem uns sapatos de segurança muito legal, muito bonito, né? São sapatos de segurança bonito, né? Tem uns feios também, né? Mas enfim, tem opções que não param mais para trabalho com equipamento pesado, para trabalho com água, com ácido, enfim, cada caso com biqueira de aço, biqueira plástico, enfim, cada opção aí, né? Inclusive os tênis de segurança, né? Que eu posso aqui só colocar tênis. É bom demais, gente. Sabe? Tem uns tênis que são bonitos, tem uns que são feios, né? Mas tem uns tênis aqui bonitos, né? Tem uns tênis aí que dá pra usar, né? Sei lá. Não é toda empresa que permite os tênis de segurança, né? Enfim, tem meia de segurança, tem perneira também, tem calça, tem o macacão, como eu já falei, tem. Enfim. Cinturão, vamos falar em cinto de segurança, cinturão de segurança, e aí a gente fecha aí, né? Como os itens cinturão de segurança. Quando a gente fala em segurança, cinturão de segurança, está falando de cinto de segurança, né?
Então quando a gente fala de cinto de segurança é o conjunto completo, inclusive com o talabarte, né, com tudo. Então eu tenho cinto de segurança, mas ele sozinho não protege, eu preciso desse cara aqui adicional aqui, que é o talabarte, né? Então eu tenho que pensar em soluções plenas, né? E não só o cinto. Ah, põe o cinto, mas não tem como prender, amarra a corda. Não, precisa de um talabarte. Esse cinto abdominal é meio questionável, tá, gente? Existe, mas é bom evitar. Normalmente o que é aceito no mercado é o paraquedista, né? São esses modelos aqui de paraquedista, né? Ok? Bom, é isso, gente. Eu sintetizei ao máximo possível a norma para vocês, né? Tentando mostrar aí uma realidade do nosso meio, para vocês terem uma ideia em aplicação dentro da área de mecânica, beleza? É isso. Eu não vou fazer nenhuma atividade para vocês não, é só assistir essa aula e ficamos aí para a próxima semana dando sequência no conteúdo. Um abraço para vocês, até mais.